Muito boa tarde, feliz em senti-los, não em vê-los, mas em interagir com os amigos. Interagir no bem, interagir caminhando para a luz, é tudo de bom. Há, claro, uma relação humana de companheirismo, coleguismo, fraternidade, entre os que se viciam, entre os que se destroem, entre os violentos. É intensa a lealdade de alguns modelos de guerreiros. Lutar pela sobrevivência juntos cria elos entre as pessoas. Claro que não são elos indestrutíveis. Claro que isso é um elo mais animal do que humano. O elo do bando. O elo da sobrevivência. O elo do instinto. Mas lutas, laços de sobrevivência, pessoas que passaram por acidentes de avião e tiveram que sobreviver nas montanhas, nas florestas, no mar, criam laços parecidos com os de guerra, que são laços fortes porque é um avivamento da consciência de bando. E nenhuma vergonha há da nossa natureza animal. Somos, sim, herdeiros dos animais, somos, sim, meio animais, meio humanos, como os sábios da antiguidade nos alertavam através de diversas figuras, como da esfinge, do minotauro, diversas figuras. Meio humanas, meio animais. Somos nós. Ao menos nesse estágio ainda mais primitivo que avançado, mais animal que angélico, somos meio animais, sim. E precisamos encarar o grande desafio da existência como o desafio da esfinge, decifra-me ou devoro-te, avançando no autoconhecimento, que passa pelo reconhecimento da nossa natureza meio animal, da força do instinto. Portanto, esses laços da sobrevivência não tem nada de ruins. Mesmo a família é lastreada no laço biológico. Não há uma força instintiva nos laços familiares? Claro que sim. Há também uma força instintiva evidente nos laços da conjugalidade, da sexualidade. Basta observar os animais no cio. A humanidade tem como diferencial que estendeu o cio para todos os dias do ano. Mas somos animais no cio, só que um cio estendido. Há um laço, há um exercício bonito de sentimento, de amor no sexo? Claro que sim. Assim como na família, assim como nos amigos que se faz na sobrevivência, como citamos aqui. Há, porém, um vínculo maior que todos esses. Nessa escala, não idealmente maior, mas caso a caso maior do que os laços do interesse,
do instinto, do corpo, do prazer. São os laços da amizade. Alguns podem objetar com razão que há amizades interesseiras, que há amizades até sexualizadas. Somos mestre, a humanidade é mestre em deturpar conceitos e palavras. Chama-se amizade ao interesse, à atração. Mas a amizade, há muitas amizades que não passam pelo interesse, há muitas amizades que não passam pela atração, que não passam pelo vício, amigos de copo, há amizades que não passam pela mera sobrevivência, pelo interesse, pela atração. Amizades, afetos. É dessa amizade que falamos hoje. Qual a visão espiritual dessa amizade que consegue se eximir dos fatores apequenadores dos laços afetivos? Uma amizade que pode surgir, inclusive, na conjugalidade, na relação entre irmãos, na relação de pais e filhos. Pode, sim, evoluir. Podem essas relações progredir e alcançar a amizade na medida em que se libertem dos interesses, dos vínculos materiais, dos laços biológicos, instintivos. A amizade é um passo fundamental. Passo para quê? Ora, nenhum processo educativo pressupõe saltos. Vamos então ensinar complexas teses filosóficas em diversas línguas para crianças de 4 anos? Claro que não. Se ela persistir, se ela tiver essa aptidão, ela pode chegar a isso, mas depois de cursar toda a educação infantil, todo o ensino fundamental, todo o ensino médio, e ao final da sua graduação no ensino superior ou na pós-graduação, poderá ela alcançar os raciocínios mais complexos. Ou seja, há um processo na educação. E não poderia ser diferente de um processo de educação da alma. Quem pode imaginar que sairíamos do instinto e do egoísmo que caracteriza a humanidade primitiva como a nossa? Diretamente, sem escalas, para o amor puro, universal, desinteressado, sacrificial de Jesus. É lógico? É justo pedir isso? Ora, se qualquer educador que honre esse nome sabe perfeitamente que a educação é um processo, que ela compreende em aceitar e partir e estimular as criaturas a partir das suas possibilidades, nunca para além das suas possibilidades, é antipedagógico fazer exigências além da capacidade dos educandos. Quanto mais Deus não saberia isso?
Claro que Deus não quer saltos impossíveis. E assim também não querem os cristos planetários, os anjos, os arcanjos, os espíritos superiores, os nossos protetores, os nossos afetos. Ninguém quer isso, não queira também. O perfeccionismo pode ser essa inconsciência do processo evolutivo, essa ansiedade por querer dar saltos que são impossíveis. Aceite a sua situação. Almeje progressos diários, do agora, do cotidiano. E não angelitudes despropositadas, impossíveis. Então a amizade faz parte de uma gradação de amor, que nos é proposta por tudo na vida a partir do instinto. Animais de rebanho estão treinando a sua fraternidade. Animais no cio estão treinando a sua fraternidade. Animais de espécies diferentes que brincam. Há cenas maravilhosas de cachorrinhos e gatinhos brincando. Nós já vivemos isso em casa. Essas cenas compreendem na própria animalidade uma gradação, uma evolução do amor. Há animais que se sacrificam pelos seus donos, no que terão alcançado a sublimidade do estágio animal, já próximos de fazer a transição para o estágio hominal. Assim também nós. Nem bem saídos da animalidade, do império dos sentidos, do império do instinto, da luta do ego e da sobrevivência, viveremos pontualmente experiências cada vez mais livres do interesse da matéria do corpo para, sob o estímulo dessas experiências que são muito gratificantes, crescer, expandir, amplificar e aprofundar. Que assim seja sempre. Descobramos hoje o valor, então, da amizade. A pergunta 174 desse O Consolador, de Emmanuel Chico Xavier, é exatamente: poderemos obter uma definição da amizade? Lembremos que esse livro passa em revista todos os conhecimentos humanos de uma forma horizontal, sem, claro, aprofundar, mas passa em revista enriquecendo todos esses pontos de vista com a perspectiva espiritual. Hoje, vamos pensar a amizade sob a perspectiva espiritual. Como estamos fazendo. Poderemos obter uma definição da amizade? Questiona-se Emmanuel. Questionam os amigos de Chico Xavier ao instrutor espiritual do Chico, Emmanuel. E responde ele assim: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. As relações humanas são mesmo uma secura, uma insolação, agressivas. A amizade sincera
Sincera é uma palavra bonita porque vem na sua origem de sem cera, sem maquiagem, sem máscara. Uma amizade sem máscara, sem aquele verniz social dos falsos elogios, das falsas lealdades. A amizade sincera é um oásis de repouso e de reabastecimento, de nutrição para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Aqui, Emmanuel situa exatamente a amizade nesse projeto pedagógico de amor que Deus reserva para todas as suas criaturas. Como podemos fazer essa situação ao nosso ver? Jesus deixou muito claro o objetivo pedagógico da existência. O maior mandamento, o objetivo maior da existência é amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e um segundo que é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Claro que a amizade está situada nesse segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. E por estar situada nesse segundo mandamento, fica claro que ela não é ainda o amor puro. Mas que por ser semelhante ao primeiro mandamento, ela é um estupendo exercício para o amor puro. Isso quer dizer que são temerários, absurdos, esses propósitos, essas declarações de que pelos meus amigos eu faço tudo. Não! O nosso maior vínculo, maior que os amigos, maior que as esposas, que os pais, que os próprios filhos, nosso vínculo maior é com Deus. Então nós não podemos programar nossas mentes com esse por meus amores eu faço tudo, pelo amor ao próximo eu faço tudo. Não! O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nosso propósito deve ser, pelos meus amores eu faço tudo o que for bom, certo, justo. Porque Deus é bom, certo e justo. E o nosso vínculo maior é com Deus. Jamais repita a programação mental que torna absoluto aquilo que é relativo. O amor ao próximo é relativo. O maior mandamento, o amor absoluto, é a meta existencial. Sejamos leais aos próximos que amamos, mas de uma lealdade submetida à lealdade fundamental, que é a Deus sobre todas as coisas. Quem sabe ser amigo, continua Emmanuel, quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. É lindo quando no final da sua jornada na terra, Jesus, reunindo os discípulos, fala que já não os chama mais de discípulos, mas de amigos. Amigos. Então, ser amigo verdadeiro, na trajetória da evolução para o amor, essa amizade desinteressada, desmaterializada, livre dos imperativos do corpo, quem sabe ser amigo dessa forma é sempre o emissário da ventura e da paz,
alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, a mais sublime das amizades. Pela iluminação natural do Espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. A verdadeira amizade irradia por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores, porque a verdadeira amizade desenvolve-se na tarefa do serviço, na tarefa da caridade, na tarefa de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse grande vínculo desenvolve-se entre os seres que lutam pela sobrevivência, que estudam nas escolas dos homens, que se salvam nos acidentes humanos. Muito maior é o vínculo daqueles que caminham juntos, se fortalecendo para o amor. E aqui eu saúdo a nossa amizade aqui, que apesar de empobrecida pelo meio virtual, é uma amizade de buscadores do amor na sua expressão mais pura. Um prazer caminhar contigo, meu amigo, minha amiga. Ter amizade, termina Emmanuel, é ter no coração que ama e esclarece. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade, como dissemos na passagem em que ele proclama sua amizade aos discípulos. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Então imaginemos aqui a escola de amor como uma escola que vai da superficialidade para a profundidade, das experiências baseadas no corpo, na sobrevivência física, passando ao ego, a mente primitiva, e libertando-se do ego rumo ao Deus, a fagulha do Criador, a fraternidade pura que existe em cada um de nós. Vós sois deuses. Essa trajetória do corpo ao ego, ao eu maior, ao homem novo, ao self, é o processo de purificação da afetividade, a nossa escola de amor. Saibamos compreender a afeição da amizade sublime, ou a afeição sublime da amizade, e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Porque a amizade, assim como oferece consolação, recebe consolação, porque é dando que se recebe. É ajudando na transformação, na evolução espiritual dos outros, que seremos nós mesmos mais profundamente, mais amplamente ajudados em nossa própria transformação. Muito bom. Vamos aos amigos, então. Mônica Silva, lembrando de amigos mais amplamente, desencarnados e encarnados, que todos eles recebam nosso abraço de amizade. Lembrando também das vítimas das guerras, vibrando para que a paz se faça em todos os envolvidos nas guerras, vibrando também pelas vítimas dos desastres,
climáticos, automobilísticos, ambientais no mundo. Mônica também dando o seu boa noite aqui, nesse nosso fabuloso exercício de amizade. André Salvatore também saudando os amigos com o seu boa noite. É muito feliz esse nosso exercício, que é apenas um, e nem sempre o maior, o melhor, mas um dos múltiplos exercícios de amor que nós podemos adotar em nossas vidas. O amor a plantas é um exercício fabuloso. O amor a animais é um exercício maravilhoso. E toda forma de amor vale a pena. Não viemos aqui para amar uma pessoa, para amar o nosso sangue, para amar o nosso corpo. Viemos aqui para expandir gradativamente, mas seguramente, as nossas experiências de amor, preparando experiências maiores, mais amplas e mais profundas. Sempre através da compaixão, do colocar-se no lugar do outro, nesse meio maravilhoso de expansão da alma. Muito obrigado pela presença de todos. Homenageemos hoje aqui a nossa amizade, as nossas amizades fora daqui, a amizade ao mundo todo e a toda a criação divina, a qual Jesus nos estimula, ensinando a dizer: Pai Nosso. Deus é Pai de tudo que existe, do átomo ao arcanjo. E nós, conscientes e disponíveis a amar na família universal, amar a tudo e a todos, seremos cada vez mais próximos do amor luminoso dos luminares, de Buda, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Maria de Nazaré e Jesus Cristo. Paz e bem para todos. Compartilhem se julgarem interessante esse nosso raciocínio de hoje. Expandamo-nos sempre para o amor. Até a próxima.